Número legal, declara aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 18ª sessão realizada no último dia 24. Se não houver interesse, vou dá-la por aprovada. Consulto inicialmente o doutor Rafael Baldo, muito digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossa Excelência, doutor presidente, demais membros dessa colenda Câmara, doutor representante da Fazenda Estadual e o doutor secretário e diretor-geral. O Ministério Público tem interesse em sustentação oral? Na pauta estadual, doutor Cittadini, itens 5 e, em conjunto, 6 a 9. Na pauta da sessão estadual, o Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação oral nos itens 68 a 70, de relatoria do Dr. Sidney Beraldo, e no item 87, de relatoria do gabinete do Dr. Robson Marinho. Muito obrigado. Vou retirar? Não. Relato, então, iniciamos a nossa sessão estadual. Relato, o item 1, trata-se de contas do CDHU 2008, órgãos da Casa, PFE e Ministério Público opinaram pela regularidade. Saliento que nos exercícios anteriores, 2006 e 2007, as falhas apontadas aqui se repetiram, vem sendo praticada há algum tempo, mesmo com recomendação desse tribunal. Porém, entendo que esse julgamento ocorrido em 16 de 6 e 6 de 10 não se há de exigir pronta correção das irregularidades, tendo em vista que a fiscalização consolidada, a apuração do resultado examinado no presente ato. Das falhas apresentadas, o que mais chama a atenção é o prejuízo líquido de 31 milhões, que compromete a situação financeira da companhia. Repetindo em vários exercícios, urge providências maiores por parte dos dirigentes do CDHU e da Secretaria da Habitação, no sentido de controlar com mais eficácia a construção de seus empreendimentos e melhor no controle dos mutuários. Outro fator que se arrasta sem solução refere-se ao novo plano de emprego do CDHU, que no exercício de 2012 ainda é pendente de implantação. Como sou relator em 2013, determina a fiscalização que, com relação ao CID, verifique sua efetiva conclusão. Diante das últimas decisões desta Corte, das manifestações dos órgãos da Casa, PFE e Ministério Público de Contas, voto pela regularidade com as ressalvas, liberando o responsável, o senhor Lair Cranenburg, diretor-presidente, com as recomendações e advertências que se fizeram. Alerto que adote as reais soluções para as falhas apontadas, excetua-se do presente decisão eventuais atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Oficie-se o atual diretor-presidente da companhia com as cópias da decisão. Em discussão, votação, aprovado. O item 2, trata-se de autos das contas da Agência Metropolitana da Baixada Santista, 2009, relatório disponibilizado, meu voto acompanha as manifestações favoráveis da Casa PFE pela regularidade com ressalva quitando-se o responsável, excetua-se as decisões não apreciadas por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Item 3, Secretaria da Habitação, exercício 2009, relatório já disponibilizado, considera-se em boa ordem os aspectos especialmente econômico-financeiro, constatou desacertos formais no tópico fundo de habilitação, com notícias de providências corretivas, inexistindo objeções outras, com fundamento no artigo 33(2) da Lei Complementar 709, amparado nas manifestações unânimes dos órgãos da Casa e PFE, julgo regular as contas apresentadas pela Secretaria com quitação ao secretário responsável, Alberto Cranenburg e Ulrich Hoffmann, e liberando os responsáveis por almoxarifados e adiantamento. Desse ciência do teor da decisão ao atual secretário. Em discussão, votação aprovada. O item 4 é a Sabesp com a empresa Nihil, que objetiva registro de preço para fornecimento. O processo já esteve em pauta quando proferiu o voto o eminente conselheiro Sidney
quando proferiu o voto pela irregularidade, o conselheiro Sidney Beraldo requeriu vistas. Reitero que na forma dos contratos anteriores, ao meu ver, a matéria implica em irregularidade. Faço porque se trata de exigência contrária à jurisprudência desse tribunal, conforme já exposto naquela sessão de discussão. Assim, mantendo meu voto, uma vez que o processo é posterior a todas as decisões proferidas, a Sabesp continua não cumprindo a recomendação, passo ao ilustre conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Tadini, senhor conselheiro substituto auditor, doutor Valdenir Antônio Polizelli, representantes do Ministério Público de Contas, Rafael Baldo, da Procuradoria da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores funcionários. O que se analisa nesta oportunidade é a exigência de que as licitantes apresentem, como condição de participação em certames promovidos pela Sabesp, o atestado de conformidade técnica, ACT, tema que vem merecendo renovada atenção por este Tribunal de Contas. O referido atestado é emitido pela própria Companhia Paulista, somente é reclamado nos casos de materiais estratégicos bem definidos pela entidade e visa assegurar que os produtos a serem utilizados no tratamento de água e do esgoto não apresentem riscos à população. O tema foi recentemente enfrentado em sessão de 2 de abril de 2014, no Egrégio Tribunal Pleno, no exame do TC 446-989 de 14, que tratou de representação contra edital da Sabesp, na qual uma das impugnações recaiu justamente sobre a exiguidade do tempo para a obtenção do ACT. Posteriormente, esta Câmara se defrontou com a questão em pelo menos 2 ocasiões, nas quais tive a oportunidade de externar o meu posicionamento sobre a matéria. Na primeira delas, após pedir e obter vista do TC 42931-02612, acompanhei o voto do eminente revisor no tocante à regularidade da licitação e do contrato, mas divergindo acerca do teor da recomendação então proposta. Consignei, por ocasião da abertura das discussões na sessão de 6/5 de 2014, que, dada a demora de 45 dias para a obtenção do ACT, o deslocamento de sua apresentação para o momento da contratação não afastava o teor restritivo da imposição editalícia, uma vez que potenciais interessados continuariam impossibilitados de participar da disputa, pois não o conseguiriam em tempo hábil. Propus, então, recomendação à Sabesp para que em certames com a exigência da espécie fosse dada ampla divulgação aos procedimentos adotados para a obtenção do ACT, com antecedência suficiente para que eventuais interessados o obtivessem a tempo de participar da disputa. Pouco tempo depois, submeti a este colegiado voto relativo ao TC 15.249/02613, no qual reiterei tal recomendação, acolhida por esta Câmara em sessão do dia 20 de maio de 2014. Nesta conformidade, considerando que o aspecto que ora se examina é o mesmo tratado nos já mencionados no TC 42.931/02612 e no TC 15.249/02613, não vejo por que não adotar nestes autos a mesma linha de raciocínio, então utilizada para balizar os julgamentos anteriores, inclusive quanto à recomendação neles consignada. Saliento que, no caso concreto, das 8 empresas indicadas pela Sabesp como aptas a participar do certame,
4 apresentaram proposta, sendo que o preço final ajustado, obtido após intensa negociação, mostrou-se compatível com aquele orçado pela companhia, a denotar que foram resguardados os princípios da competitividade e da economicidade. Ademais, inúmeras contratações anteriores, contendo o mesmo objeto, e algumas firmadas, inclusive com a mesma contratada, já foram aprovadas por esta Corte de Contas. Diante de todo o exposto, eu voto pela regularidade da licitação e da ata de registro de preços e seu respectivo termo aditivo e do contrato, bem como pela legalidade das despesas decorrentes, conhecendo o termo de recebimento definitivo. Proponho, no entanto, a emissão de recomendação à Sabesp para que em certames que demandem a entrega de atestado de conformidade técnica seja dada ampla divulgação à necessidade de sua apresentação com antecedência suficiente para que eventuais interessados consigam obtê-lo a tempo, que poderem participar da licitação. Relembro, ao final, que esta Corte de Contas cuidará de averiguar, nos casos submetidos a seu exame, o cumprimento de tal recomendação pela Sabesp. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, senhor doutor conselheiro Beraldo, senhor procurador, senhora procuradora, senhor secretário-geral. Em razão dos fatos concretos analisados nos autos, entendo que, excepcionalmente, as falhas podem ser relevadas, e assim voto pela regularidade, acompanhando o doutor Sidney Beraldo. Ok. Continue a discussão, encerrar a discussão, votação, aprovado o voto do revisor. Vencido o presidente, a qual designa o relator. Relato, portanto, Vossa Excelência fica como relator do processo. Relato agora o item 5 da pauta. Trata-se de contrato firmado pela Secretaria da Educação e Cultura. Tem 5 e 6? 5, 6 a 9. Todos? 5, 6 a 9. Ah, tá. Então por que eu não faço 5 a 9? É que são, acho que, matérias distintas, né? Ah, tá. O item 5 trata-se de contrato da Secretaria da Cultura, a Construtora Ubiratã, tendo por objeto execução de obras de serviço de engenharia. O ajuste foi licitação, na modalidade de concorrência participaram 16 proponentes. A matéria teve uma longa instrução, onde tivemos divisão na casa. Opinaram a TJ e PFE pela regularidade, mas houve opiniões também divergentes. O eminente doutor Rafael Baldo tem a palavra para a sua manifestação. Obrigado, Vossa Excelência. Trata-se, no caso, de licitação destinada à construção do Centro de Fábrica de Cultura do Distrito de Brasilândia. No presente certame, despontaram inúmeras falhas. Dentre elas, a falta de publicação em jornal de grande circulação, consagrado no artigo 21, inciso 3º da 866, a inobservância dos apontamentos constantes do parecer jurídico da Secretaria, a falta de recolhimento de garantia, visita técnica em prazo limitado, exigência de certidão conjunta negativa dos débitos federais, falta de autorização das respectivas secretarias que encampavam a respectiva obra e ausência de empenhamento das despesas. O fato é que, ao longo da instrução, várias dessas falhas foram já corrigidas pela origem, depois de instigado o exercício do contraditório. Um dos apontamentos, e acredito ser ele relevante, que remanesceu, na minha opinião, é aquele relativo à ausência de publicação em jornal de grande circulação. Em relação a esse tema, assim se pronunciou a origem. Da publicação do edital de licitação em outros meios de comunicação,
apontou que o referido edital cumpriu o determinado no inciso 3º do artigo 21 da Lei de Licitações quando publicou o edital de certame no site enegociospublicos.com.br, utilizando, portanto, de outros meios de divulgação do certame, além do Diário Oficial do Estado, garantindo, assim, a ampla divulgação do certame. Embora tenha ocorrido, no presente caso, a publicação no Diário Oficial, eu resolvi procurar na internet o que era esse negociospublicos.com.br. Até então, nunca tinha procurado. E, em pesquisa, fui analisar o site. E no site eu constatei o seguinte: esse Negócios Públicos ele é um grupo de Curitiba, que está há 15 anos no mercado, e o objetivo dele é instigar, fomentar as contratações no setor público. E ele contém várias frentes de atuação. Tem uma frente de consultoria, uma frente de editorial, de eventos, de treinamentos e capacitação em gestão, e até mesmo sistemas de informática para a gestão pública. Enfim, trata-se, na minha opinião, de um órgão eminentemente privado e que exerce inúmeras funções em várias frentes, realizando eventos públicos, gestão. É um tipo de atividade tipicamente privada que tem despontado nos últimos 10, 15 anos com o objetivo de fomentar a gestão pública, atuando em inúmeras frentes. Daí me perguntei como que é possível realizar a publicação de um edital nesse site. Procurei no site nos inúmeros links ali existentes e não consegui identificar nenhum edital publicado. Então, resolvi ligar para essa empresa, falei com a pessoa responsável e ela me disse o seguinte, que se eu quiser ter acesso aos editais de licitação, eu teria que pagar uma taxa, que agora está com uma promoção, que é a promoção da Copa, e que você poderia pagar R$ 499 por ano, e assim eles poderiam fazer uma pesquisa em todos os outros diários oficiais e jornais de grande circulação, e lá então, eles poderiam fazer uma pesquisa filtrando por área de atuação, por estado de atuação, conforme o interesse da empresa contratante, e por área de atuação. Então, seriam dois filtros. Onde eu quero contratar com a administração pública e em que área eu quero contratar com a administração pública, pagando para isso uma taxa de R$ 499 anuais. Lembrando que é a promoção da Copa. E assim, eles mandam uma notificação toda vez que é publicado o edital. Isso me lembrou muito quando eu advogava, quando você contratava uma empresa para fazer a leitura da OAB. Toda vez que era publicado alguma coisa na sua ordem, você recebia um respectivo aviso de publicação no Diário Oficial. Me pareceu muito semelhante. Ora, se eu tenho que pagar R$ 500 ao ano para ter acesso a um edital, de acordo com a minha área de interesse, certamente isso não é nada isonômico. E certamente isso não significa que houve uma publicação em jornal de grande circulação. Vale dizer, o Estado de São Paulo, aqui no caso, por intermédio da sua secretaria, só publicou no Diário Oficial. Não pode, nesse caso, querer se valer de um site privado que faz a leitura de editais nos diários oficiais como se fosse um jornal de grande circulação. É inadmissível, então. Então, fica patente o descumprimento do artigo 21, inciso 3º, da 866. Não teve publicação, portanto, em jornal de grande circulação. Ainda mais porque eu teria que pagar R$ 500 por mês. Além de violar a isonomia, acredito que restringe amplamente a competitividade. Disso decorre o quê? A nítida afronta ao artigo 37, inciso 21, que consagra ampla competitividade nos certames licitatórios, do que decorre, portanto, a ilegalidade do certame. Ainda que todas as outras falhas tenham sido corrigidas, tem-se aqui um vício já na gênese do procedimento licitatório, que fulmina todo o procedimento, todo o certame, e que, por isso, ele deveria ser declarado inteiro nulo, porque o acesso, a possibilidade de conhecer um certame, ele é imprescindível. Ainda que aqui tenha se relatado a participação de várias empresas, isso não pode refutar a violação do princípio da legalidade. E nem se vem alegar que é mera formalidade, porque isso aqui é lei. E a administração pública está atrelada ao cumprimento da lei. E vem com esse argumento de que trata-se de mera formalidade. Mais uma vez, o que é o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, se não os grandes tuteladores do princípio da legalidade? E fala que isso é mera formalidade?
Então, é por isso que o Ministério Público de Contas ele pugna pelo julgamento de irregularidade de todo o certame pela violação nítida da lei. Ainda mais com o argumento que vem tentar passar a perna no poder público. Então, é por isso que o Ministério Público pugna pelo julgamento de irregularidade sem prejuízo da aplicação de multa, Vossa Excelência. Obrigado. Em discussão, eu vou retirar o processo de pauta e vou mandar notificar a Secretaria para que ele esclareça esse ponto. Eu creio que... eu acho que ele não foi tratado na instrução, então seria muito positivo que a Secretaria da Cultura esclarecesse quanto à utilização desse Posso site. entregar para o senhor? Fica de presente. Pode. Em todo caso, eu vou retirar de pauta. Eu levo lá. Mas eu vou retirar de pauta e mandar as notas taquigráficas com a manifestação do Ministério Público de Contas que eles se defendam ou não se defendam, daí nós teremos uma outra instrução do processo. Retiro de pauta, portanto. Os itens 6 a 9 que relato são Secretaria da Cultura, são, na verdade, repasse. Eu sei, a sustentação oral. Lembra que o doutor Sérgio, que ele está apreensivo com a Argentina hoje, prestações de contas e repasses efetuados para a Secretaria para alguns órgãos. Neste caso, a manifestação na casa, diferentemente do anterior, foi toda favorável. Eu, a pedido de sustentação oral do representante do Ministério Público, passo a palavra ao doutor Rafael Baldo para as questões do item 6 a 9. Novamente, obrigado, Vossa Excelência. Nos itens 6 a 9, verificamos um repasse para a entidade do terceiro setor, destinado à elaboração e fornecimento de refeição popular. É o conhecido restaurante popular na execução do programa semelhante chamado Bom Prato. E aqui foram elencados novamente inúmeros apontamentos, dentre eles, vamos lá, a falta de compatibilidade do estatuto da entidade com o objeto do convênio, a obtenção de receita indireta, não só por meio desse convênio, mas também através de outro convênio muito conhecido da Casa, que é o convênio Bom Prato. E, por fim, a terceirização de serviços de fornecimento de refeições e algumas falhas no parecer conclusivo. Depois da longa instrução, do exercício do contraditório, mediante apresentação de justificativas, vários desses apontamentos foram refutados e justificados, principalmente em relação a essas divergências no projeto básico, no parecer conclusivo e na questão da finalidade estatutária. O que ressalta aqui, o que sobra, digamos assim, é aquela falha sobre a qual já se manifestou a douta SDG. E ali ela bem ressaltou que a única questão realmente problemática era a questão da possível quarteirização dos serviços realizados. E no seu posicionamento, a douta SDG afirmou de uma maneira bem prudente que essa terceirização ela não deveria levar ao julgamento de irregularidade, porque as decisões à época não reprovavam idêntica conduta, pugnando assim, se firmando ao término pelo julgamento de irregularidade. Em relação a essa matéria, eu gostaria de tecer alguns comentários. Tem-se aqui um convênio, e defendo que esse convênio não poderia implicar jamais a quarteirização dos serviços ali contratados, ali firmados, já que não estamos no contrato. E para tentar fazer prevalecer essa tese, vou me valer de dois argumentos. O primeiro seria a aplicação subsidiária do regime jurídico contratual consagrado na 866. Uma vez que os convênios estão consagrados no artigo 116, dentro da 866, é lógico que eles são influenciados pelas regras jurídicas gerais que constam da 866. Se não todas as regras contratuais não se aplicam aos convênios, pelo menos algumas regras básicas ali se aplicam. Exemplo clássico é a exigência de quitação das despesas com FGTS, com INSS. Enfim, regularidade jurídica e fiscal são questões que se costumam cobrar na celebração de convênios. Disso se infere já
que algumas regras tipicamente aplicadas na seara contratual têm seu reflexo nos convênios. Ainda que se tenha toda aquela doutrina clássica de que contratos são interesses confrontantes, ao passo que nos convênios tem-se uma união de vontades convergentes no mesmo sentido. Ainda que tenha essa natureza distinta de interesses contrapostos e convergentes, o fato é que ambos os atos jurídicos bilaterais seguem regras comuns. Sendo assim, vou me valer da aplicação subsidiária do artigo 78, inciso 6866. E nesse dispositivo temos a vedação a priori da subcontratação. Assim, de início, desde lá de 93, já seria proibida você subcontratar quando não previsto expressamente no edital e desde que não refute todo o cerne do certame. É possível a subcontratação em atividades periféricas, mas que nunca atinjam o núcleo do negócio jurídico contratado ou objeto do convênio. E aqui a celebração, o fornecimento de refeição popular, certamente compunha o objeto do convênio. Então é por isso que, desde o início, lá de 93, já se proibia a subcontratação, no caso aqui a quarteirização dos serviços que compõem o núcleo duro do objeto do convênio. Esse é o primeiro argumento, então, se refere à aplicação subsidiária do regime contratual, refutando assim a subcontratação / quarteirização no âmbito dos convênios. O segundo argumento, que eu vou me valer, ele já foge um pouco do 866 e vai na teoria geral do direito, especificamente no direito civil, nas suas lições sobre negócios jurídicos e atos jurídicos bilaterais. E ali nós sabemos que todos os atos jurídicos, eles têm duas partes, um objeto, tudo isso respaldado numa forma, um instrumento protegido pelo regime jurídico. É o arcabouço de todo ato jurídico bilateral. E nós sabemos que quando duas partes elas resolvem firmar ou assumir uma obrigação, elas o fazem porque já pressupõem as características das partes contratantes, ou das partes que compõem esse ato jurídico bilateral. Então, para que eu possa assumir uma obrigação decorrente do convênio, certamente eu preciso conhecer as condições daquele com quem eu estou realizando esse convênio. Vale dizer, preciso conhecer todas as condições jurídicas da entidade. Então, se eu realizo um convênio pressupondo a prévia análise de requisitos prévios dessa entidade, eu não poderia simplesmente, depois de celebrado o convênio, transferir a execução do objeto do convênio para terceiros. Porque isso violaria o quê? Exatamente essa necessidade de prévio conhecimento das partes que compõem esse objeto jurídico. Então, mais uma vez, ainda que se trate de convênio ou contrato, o fato é que ambos são negócios jurídicos ou atos jurídicos bilaterais, e que, por isso, a assunção de uma obrigação pressupõe não só o prévio conhecimento das qualidades das partes contratantes e conveniadas, mas também a preservação dessas condições ao longo da execução. E que, por isso, sob a égide da doutrina, não se poderia realizar a transferência dessas obrigações, objeto do convênio, senão quando previamente previsto no respectivo instrumento. Então, nós temos o quê? Por um lado, a própria lei já refuta essa quarteirização e, por outro lado, a teoria geral do direito também é contra essa transferência quando não previsto no instrumento jurídico. Sendo refutado tanto pela lei quanto pela doutrina, tem-se o quê? Ainda que a doutrina da casa fosse omissa à época da celebração do objeto do convênio, temos que já naquela época a lei e a doutrina refutava essa quarteirização. Então, o Ministério Público acredita que, apesar da omissão da jurisprudência da casa, já se impunha naquela época o julgamento de irregularidade do convênio em virtude dessa indevida quarteirização do serviço público, no caso do objeto do convênio. Muito obrigado, Vossa Excelência. O Ministério Público pugna, então, pela irregularidade. Ok. Em discussão, o doutor Rafael colocou muito bem a matéria aqui tratada, e independente das divergências que temos, e aliás ele fez muito bem ao dizer, falando sobre contratos e convênios, diz assim, a visão clássica, né? E essa é uma realidade, a visão clássica, muitas das formulações que a realidade da administração, especialmente no direito administrativo, vai alterando. E eu me lembro quando
eu cheguei ao tribunal, dizia, o tribunal não tem processo porque não tem partes. Então, porque na escola não disseram que processo administrativo tinha partes, ou tinha interesses conflitantes, né? E aqui eu fui aprender que o processo no tribunal tem conflitos de toda natureza, e aquela história que o professor Cretella ensinou estava correto, mas era algo que dizia respeito a um outro mundo. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, a questão aqui é entidade que faz o convênio e para distribuir refeição popular. Essa entidade, o que ela tem? Ela tem uma inserção social, onde ela é localizada, onde funciona o seu prédio, onde funcionam as pessoas que frequentam, né, as pessoas que têm acesso. Em geral, são entidades muito enraizadas nas regiões mais pobres, como nós sabemos. Agora, ela não sabe fazer comida, porque ela é uma entidade que, muitas vezes, ela não é uma entidade criada para fazer um restaurante popular. Então, foi por isso que o tribunal entendeu, naquela oportunidade, que se você não tivesse aquela entidade para gerir aquilo, para encontrar você não conseguiria fazer nesse caso. Então, foi por isso que a jurisprudência do tribunal, eu concordo que o convênio não dá para terceirizar, porque senão fica um convênio de passagem. Mas no caso específico, não é bem assim, porque essas entidades, elas são de bairro, elas estão lá. Então, o Estado não tem como montar um restaurante popular contratando alguém para se fazer um restaurante popular, porque a pessoa não terá interesse, não tem nem estrutura para fazer. Então, respeito muito o colocado pelo representante do Ministério Público, mas esse foi o sentido da decisão do tribunal. É por isso que, embora apareçam questionamentos aqui, os órgãos da Casa opinaram pela regularidade desta matéria. É minha manifestação. Continua em discussão o conselheiro Beraldo. Eu vou acompanhar o voto do relator. Okay. Até porque concordo com os argumentos, eu conheço bem esse programa, aliás, um dos melhores programas sociais de atendimento à refeição, tem tido, sem dúvida, um resultado muito eficiente, o custo-benefício é muito adequado. E realmente esse convênio se dá desta forma, escolhe-se a entidade, não é, que já passou por um processo de verificação, de certificação, e que tem comprovado já amplo trabalho nesta área social, que possa fazer esse trabalho, já que dificilmente o executivo conseguiria montar esses restaurantes, dada todas essas peculiaridades e a necessidade de oferecer esta alimentação no tempo, na quantidade adequada, através da administração direta. E hoje existe uma demanda enorme para a expansão deste programa, e ao longo dos anos eu que acompanhei isso foi se aperfeiçoando. Então, eu acompanho o relator, embora realmente considerando as manifestações aqui, correta, a preocupação correta do Ministério Público, mas vou acompanhar o relator pela regularidade do convênio. Ok, continua em discussão. Eu lembro apenas para dar uma informação, nós temos aqui próximo do tribunal um Bom Prato, que hoje atende basicamente o pessoal do Haiti. Basicamente o pessoal do Haiti, que, do ponto de vista estritamente legal, nem sei se era possível, mas eles atendem e fazem muito bem de atender. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Agora a palavra é do conselheiro
Sidney Beraldo, 10 a 22. Item 10 versa sobre contratação com inexigibilidade de licitação entre a Secretaria de Estado da Saúde e produtos da Roche Químicos Farmacêuticos S.A., tendo por objeto a aquisição de medicamentos. O item 11 trata de contrato precedido de concorrência pública celebrado entre BR ED, Terraplanagem, Engenharia e Construções Limitada, com vista à execução e obras de serviço de recuperação de estrada. O item 12 cuida de convênio celebrado entre a CDHU e a DERSA para a remoção de famílias em situação fundiária irregular, atingida pelas obras da revitalização da Marginal Tietê. O item 13 trata de contrato precedido de concorrência pública celebrado pela CDHU com a construtora incorporadora Faleiros Limitada para a execução de obras de regularização de empreendimento urbano. Conforme relatórios individualizados disponibilizados a vossas excelências, a instrução foi favorável nos 4 casos. Meu voto caminha no mesmo sentido, pela regularidade da matéria, com as advertências assinaladas nos itens 10 e 13. Em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, solicito a retirada dos itens 14 a 18, com retorno ao meu gabinete. Ok. Relato em conjunto, agora o item 19 a 22. Referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. No caso do item 19 e 20, repassados pela Secretaria da Saúde, a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dracena, no exercício 2008-2009, para a gestão e execução das atividades de serviços de saúde no AME de Dracena. O item 21, pela Secretaria da Saúde, ao Consórcio Intermunicipal da Saúde, no Vale do Ribeira, para atividades relativas ao SUS. No item 22, pela Fundação Casa, ao Instituto Asas, para cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento à medida de socioeducativa de internação. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada, o voto do relator. Palavra agora o conselheiro Valdenir Polizelli. Item 23, em exame as contas prestadas pela Fundação CESP, relativas ao exercício 2007. A assessoria técnica, por entender insuficientes os esclarecimentos prestados, opina pela irregularidade das contas. PFE e SDG manifestaram pela regularidade com ressalva e recomendações. Relatório e voto já disponibilizado a vossas excelências. Na conformidade das manifestações da Procuradoria da Fazenda Estadual e SDG, entendo que as falhas apontadas podem ser relevadas e voto pela regularidade das contas da Fundação CESP relativas ao exercício 2007, quitando em consequência o ordenador de despesa e liberando os responsáveis pelo almoxarifado e adiantamentos. Sem prejuízo, determina o responsável ou a quem lhe haja sucedido a adoção de medidas que visem a atender o disposto nas instruções número 1/2008 desta Corte, em especial quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos para envio da prestação de contas e demais documentos. Determino, por fim, que seja dada ciência dessa decisão à CESP e à EMAE, bem assim para que, na qualidade de patrocinadoras dos planos de benefícios, adotem medidas visando a supervisão sistemática das atividades da Fundação CESP. É com a voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 24 e 25 em conjunto. Ok. A instrução é unânime pela regularidade. O item 24 trata de licitação e contrato celebrado pelo DR, com Leão e Leão Limitada, para recapeamento, pavimentação e implantação de rotatórias e passarelas de pedestre no acesso entre municípios de Araraquara e Américo Brasiliense. O item 25 trata de contrato de gestão celebrado pela Secretaria da Cultura com a Associação Cultural Amigos do Museu Casa Portinari, para a execução de atividades e serviços na área de museologia. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, sem prejuízo das recomendações constantes do item 25. Em discussão, votação aprovada. Itens 26 e 27 em conjunto.
Ok. Em exame, licitação na modalidade concorrência internacional e os ulteriores contratos celebrados entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e as empresas Engenharia e Comércio Bandeirantes Limitada e Planova, Planejamento e Construção S.A., visando a contratação de obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP-425. A ATJ e PFE manifestaram pela regularidade. Já o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade, tendo em vista a imposição de realização de visita por engenheiro civil. Em que pese as considerações do digno MPC, entendo que se a finalidade da prescrição é justamente propiciar ao licitante o conhecimento de todos os detalhes do objeto, inclusive com a possibilidade de afastar eventuais dúvidas que surjam somente no local das obras, não haveria um comprometimento de ordem legal na imposição da presença de um profissional específico ou que esteja tipicamente ligado ao âmbito da engenharia. Observa ainda a ausência de apontamentos de quaisquer falhas inerentes aos aspectos econômico-financeiros e a amplitude do universo de competidores, sinalizando a não ocorrência de restritividade no certame. Ante o exposto, acolho as manifestações favoráveis da ATJ e da PFE e voto pela regularidade dos contratos da licitação que os precedeu, bem como pela legalidade das despesas decorrentes. Como voto? Em discussão. Votação aprovada. Item 28. Prestação de contas decorrentes de convênio referente ao exercício de 1997, firmado pela Secretaria Estadual de Esportes e Turismo e a Prefeitura Municipal de Adamantina, para a realização do evento intitulado Projeto Atleta 2000. PFE opinou pela irregularidade da matéria, com a devolução do montante recebido, mais os acréscimos legais. Relatório e voto já disponibilizados a Vossas Excelências. Os elementos que instruem essa prestação de contas revelam sérias e graves impropriedades na aplicação dos recursos, que vão desde a falsificação de recibos, notas em duplicidade, até as supostas despesas realizadas posteriormente à realização do evento. Em decorrência desses fatos, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil, ora julgada parcialmente procedente pelo juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Adamantina. Encurto razões para votar pela irregularidade das contas relacionadas aos recursos repassados no exercício de 1997. Deixo, no entanto, de propor a condenação do município à devolução dos valores ao erário estadual em razão das medidas judiciais já adotadas. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. Com os agradecimentos à doutora Evene de Oliveira, encerramos a nossa sessão estadual e passamos à sessão municipal. Relato o item 29, aliás, o item 29 é o retiro de pauta com reinclusão automática. Relato o item 30, trata-se da Prefeitura de Ourinhos, Empresa Aviação Ourinhos. Os termos aditivos a exame não merecem ser julgados regulares. O princípio da assessoriedade está presente, tendo visto que o contrato já foi julgado irregular. Voto pela irregularidade dos termos, comunicando-se à Prefeitura e Câmara Local. Em discussão, votação aprovado. Item 31, município de Itapevi, empresa Soeb Construções. Examina-se 11 termos aditivos, o contrato já foi julgado irregular. Verifique que a origem não conseguiu apresentar justificativo suficiente para afastar as questões colocadas. Meu voto acompanha a casa e é pela irregularidade dos termos aditivos em exame pelo não conhecimento, apostilamento de reajuste, comunicando-se à Prefeitura e Câmara para a providência de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 32, Fundação da Criança de São Bernardo e Medial Saúde. A origem não apresentou justificativa relevante que pudesse reverter a situação desfavorável. Verificou-se no processado a ausência de orçamento, ausência de pesquisa de preço, falta de publicação em órgão de grande circulação, exigência restritiva. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis da Casa e voto pela irregularidade da licitação do contrato, bem como dos termos aditivos, com cópias à Prefeitura e Câmara de São Bernardo para as providências de lei. Em discussão, votação aprovada. O item 33 é o retiro de pauta retornando ao gabinete. Relato o item 34. Trata-se de contrato da Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, objetivando prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos. Relatório já disponibilizado.
Justificativas apresentadas não foram capazes de afastar irregularidades apontadas. Serviço de limpeza, esclareço que esse tribunal já afirmou o entendimento que o serviço de coleta não apresenta alta complexidade que justifique exigir do licitante metodologia de execução. Exigibilidade de prazo prevista no edital para indicação prévia do local de aterro. Voto pela irregularidade da licitação e do contrato, cópias à Prefeitura e Câmara de Santo André para as providências. Em discussão, votação aprovada. 35. Prefeitura de São João do Iracema, empresa consultora Tapajós. Disponibilizei o relatório. A municipalidade não obteve sucesso nas justificativas apresentadas. Questões suscitadas pelos órgãos da Casa ficaram sem resposta. Projeto básico encaminhado não identifica a obra para a qual foram projetadas. Diante de todo o exposto, acolho as manifestações desfavoráveis da Casa, voto pela irregularidade da licitação, contrato dela decorrente, remetendo-se cópias de peças dos autos à Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação aprovado. 36, Pirassununga e Verocheque Refeições. A municipalidade também aqui não obteve sucesso nas justificativas apresentadas, não afastadas as irregularidades apontadas pelos órgãos da Casa, relativas à inabilitação de empresa, que ofertou menor preço, recurso administrativo, exigência de registro de cadastramento. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade da licitação, contrato, bem como dos termos aditivos. O que é? Remetendo-se cópia dos autos à Prefeitura e Câmara. Em discussão. Presidente, eu peço vistas. É regimental. Pedido de vista do conselheiro Sidney Beraldo. Item 37, Prefeitura de Osasco, Instituto Paulo Freire, relatório e voto disponibilizado. Argumentos apresentados não foram capazes de afastar a impropriedade apontada, restando demonstrado no caso que o objeto da contratação comportava disputa, visto que a contratada não é a única a desenvolver a propriedade em questão. Não restou demonstrado pesquisa de preço para comprovar a compatibilidade, bem como não foi apresentada uma justificativa técnica plausível da preferência do instituto contratado. Voto pela irregularidade da dispensa do contrato, remeta-se cópias à Prefeitura e Câmara de Osasco para as providências de lei. Em discussão, votação aprovado. 38, Oswaldo Cruz e Contriveste Construtora. Irregularidades apontadas pelos órgãos da Casa, bem como pelo Ministério Público de Contas, macular a matéria em sua totalidade. Não apresentação de estimativa e declaração de cobertura contratual, não publicação de edital em jornal de grande circulação, irregularidade na execução contratual, inexistência de nomeação do gestor, falta de projeto básico. Diante de todo exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação do contrato, bem como pela execução contratual com as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas, remetendo-se cópia dos autos à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação, aprovado. 39, Prefeitura de Barueri, Santos, empresa Santos, consultor associado. Fiscalização questionou o preço baseado na tabela CIURB e restritividade. Voto. Instrução aponta que os aspectos questionados pela fiscalização foram esclarecidos nas razões de defesa, tendo em vista que a utilização da tabela de preço com defasagem de 12 meses, mesmo não estando em consonância com a jurisprudência, nesse caso específico, pode ser relevada, já que os preços praticados na presente contratação, apesar da defasagem, estavam em consonância com os preços de mercado, não acarretando prejuízo. Acompanho a manifestação dos órgãos da Casa e voto pela regularidade da concorrência e do contrato com as recomendações propostas. Em discussão, votação, aprovado. 40 e 41. Convênio com a Prefeitura de Serra Negra, Santa Casa, tendo em vista que as objeções apontadas pela fiscalização foram esclarecidas pela origem, não há indício de desvio de finalidade, voto pela regularidade da presente prestação de contas com a recomendação feita pelos órgãos da Casa. Em discussão, votação aprovado. 42. Trata-se das contas de Mira Estrela. Manifestaram-se os órgãos da Casa, a TJ propõe parecer favorável.
MPC opinou pelo parecer desfavorável. Meu voto segue no sentido da TJ, pela emissão do parecer favorável, ressaltando que as despesas de pessoal, refeitos os cálculos pelo setor competente, o índice foi de 45,20. Falta de repasse da totalidade devida ao INSS por causa de compensação unilateral de contribuição previdenciária, que gerou um alto de inflação. Recomendações e ressalvas encontram-se consignadas na íntegra do voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Retiro de pauta o item 43, retornando ao gabinete. Relato o item 44, recurso do ex-prefeito de Caieiras contra a sentença que julgou irregular concorrência. Em preliminar, conheço o recurso conhecido no mérito com partido do entendimento da STG, no sentido que restou afastado tão somente a questão referente à exigência de licença alvará, posto que pertinente na habilitação jurídica. Os demais aspectos, como a aglutinação de serviço, visita técnica, ofensa à súmula 14, não foram sanados. Assim, em vista que foi afastado um dos fundamentos e à vista do princípio da proporcionalidade, voto pelo provimento parcial para reduzir a multa em 160 UFES, mantendo a decretação de irregularidade. Em discussão, votação. Aprovado. Recurso do ex-prefeito de Oswaldo Cruz, sentença que julgou irregular licitação, aplicada a multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, as razões, por vezes repetitivas em relação ao que já havia sido dito na sede, não convenceram do desacerto da decisão. Além das conhecidas notícias de que a empresa contratada estaria envolvida em possível esquema de fraude, não restou demonstrada a compatibilidade dos valores contratados na ausência de pesquisa de preço, valendo ressaltar que no comparativo feito pelos órgãos da Casa, parte dos valores da proposta vencedora estava muito acima dos praticados. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão, bem como a multa aplicada. Envio peças dos autos ao Ministério Público do Estado, conforme determinado na decisão. Em discussão, votação. Aprovado. Recurso ordinário do diretor da Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis. Decisão que julgou 6 admissões e aplicou multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, com partido dos entendimentos da TJ e sua chefia, as admissões foram precedidas de regular processo seletivo, foram devidamente justificados, configurado necessidade temporária de excepcional interesse público. Voto pelo provimento para fim de conhecer os registros e cancelar a multa aplicada. Em discussão, votação. Aprovado. Agora os itens 47 a 71, palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 47, cuida de acompanhamento da execução contratual de ajuste celebrado pela Prefeitura de Jaboticabal e SPEL Engenharia Limitada para a execução de obras do sistema de microdrenagem no bairro do município. Trata ainda de termo de aditamento que prorrogou o contrato por 60 dias e acresceu o seu objeto e de termo de recebimento da obra. Acompanho a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da execução contratual e do termo de aditamento e pelo conhecimento do termo de recebimento da obra, sem prejuízo das advertências indicadas. Em discussão. Votação. Aprovada. Item 48, em exame termo de prorrogação no contrato, celebrado pela Prefeitura de Sertãozinho e Toca Construtora Incorporadora Limitada, a execução contratual e a rescisão unilateral do contrato. O contrato, que tinha por objeto a construção de uma unidade de pronto atendimento e 3 termos aditivos, foram julgados regulares por esta Câmara. Foi celebrado novo termo aditivo para a prorrogação do prazo de vigência por 90 dias. A contratada, entretanto, paralisou as obras a partir de agosto de 2013, concluindo apenas cerca de 88,85% do objeto ajustado. A Prefeitura adotou as medidas cabíveis, rescindindo unilateralmente o contrato e aplicando as penas de multa e de suspensão de licitar e contratar com a administração. Diante disso, voto pela irregularidade do termo de aditamento, mas pela irregularidade da execução contratual, conhecendo a rescisão unilateral do contrato.
Em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, solicito a retirada do item 49 com retorno ao meu gabinete. Ok. Em conjunto, os itens 50 e 51. O item 50 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Catiguá e a construtora Tapajós Limitada para obras e serviços de edificação de 199 unidades habitacionais. O item 51 trata de contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Rio Claro e Rápido São Paulo Transportes e Serviços Limitada, para fornecimento de créditos para recarregamento de cartões magnéticos e carteirinhas estudantis. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, com as advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Ademais, com relação ao item 50, tendo em vista que, notificada por 2 vezes, não trouxe à Prefeitura de Catiguá os esclarecimentos solicitados. Aplico à prefeita, à época, a multa de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 52 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI, e a Sociedade Civil de Saneamento Limitada, para a prestação de serviços nos postos de atendimento presencial, via telefone, remoto por multimeios e móvel no município. Muito embora a instrução seja favorável, entendo que a matéria não comporta aprovação. O principal objetivo da contratação era a prestação de serviço de atendimento aos usuários, clientes e cidadãos em postos fixos e móveis com fornecimento de equipamento técnico adequado e material e mão de obra. A escolha do atendimento móvel como parcela de maior relevância, sem qualquer complexidade técnica que justificasse a exigência, acabou por restringir a livre participação de interessados, uma vez que apenas aquelas que já tivessem realizado serviços similares de atendimento fixo e móvel poderiam competir no certame, não obstante se tratasse do mesmo serviço. A restrição é evidenciada pelo comparecimento de tão somente 3 interessadas e a eliminação de 2 delas em razão precisamente da falta de demonstração de comprovação de experiência em atendimento móvel. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 53, em exame, termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura de Poá e editora Sol Softs de Livros Limitada, para aquisição de material didático pedagógico julgado irregular por esta Corte. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável e, por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame. Em discussão, votação aprovada. O item 54 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Jaguariúna e Vivo Sabor Alimentação Limitada para preparo, fornecimento e distribuição de refeições. Meu voto acompanha a instrução desfavorável, muito embora o certame tenha contado com 6 licitantes, todas classificadas, o fato é que a exigência de capital social mínimo de R$310 mil revelou-se excessiva por ter considerado para o valor de 18 meses do contrato, quando a orientação desta Casa é de que deverá ser respeitado o prazo de vigência anual, que era ainda porque o valor orçado revelou-se superestimado. Tendo em vista que pelo menos uma empresa, a impugnante ao edital, deixou de participar da licitação, voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs.
Em discussão, votação, aprovado. Item 55, trata-se de contrato precedido de concorrência, celebrado pela Sanasa Campinas e a Sanit Engenharia Limitada, para implantação de monitoramento de vazão, prolongamento de rede, ligações domiciliares e instalações de caixas de proteção de hidrômetros. Não obstante a instrução favorável, meu voto caminha em sentido oposto. A exigência de que a comprovação técnico-profissional fosse efetuada por meio de atestados acompanhados das CATs não se amolda ao disposto da súmula 24 desse tribunal. Ademais, a imposição de quantidades mínimas a serem comprovadas pelos profissionais vulnera, de outra parte, o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Licitações. Ainda que em outro contexto tais impropriedades até pudessem ser relevadas, no caso das 8 empresas que retiraram o edital, apenas 2 apresentaram propostas e uma foi desclassificada, evidenciando a ausência de competição razoável ao certame. Voto assim pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao diretor-presidente no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. Item 56, em análise a comprovação de aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2008 pela Prefeitura de Suzano ao Esporte Clube União Suzano, em razão de convênio celebrado para desenvolvimento de modalidade em diversos esportes. A entidade não apresentou o relatório das atividades desenvolvidas, não comprovando a devida destinação dos recursos recebidos. Acompanho a instrução unânime desfavorável e voto pela irregularidade da comprovação da aplicação dos recursos em exame, condenando a entidade à restituição da importância recebida, devidamente atualizada, suspendendo-a de novos recebimentos até que regularize sua situação perante este tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto, senhor presidente, itens 57 e 58. Ok. Em exame as contas das câmaras municipais de Peruíbe, referentes ao exercício 2011, e de São José do Rio Pardo, relativas ao exercício de 2012. As questões referentes aos aspectos econômicos financeiros, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado, voto do relator. Item 59. Para exame, contas da Prefeitura de Roseira, exercício 2012. Meu voto acompanha a instrução desfavorável. Não obstante aos bons índices alcançados, foi constatado aumento da taxa de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato, em decorrência de pagamentos de profissionais por meio de recibos e pagamentos a autônomos de horas extras, inclusive para comissionados. Foi apurado, ademais, insuficiente pagamento de precatórios judiciais. Quanto ao IDEB, o crescimento do investimento per capita foi acompanhado da progressão dos resultados alcançados, ainda que com relação a anos iniciais a meta projetada não tenha sido alcançada. Voto pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto e determinação de imediata expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovada. Item 60. Cuida de contas da Prefeitura de Terra Roxa, referente ao exercício 2012. Muito embora os favoráveis índices apresentados foi descumprido pela Prefeitura o disposto do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apurou a fiscalização que vários dos empenhos cancelados foram reempenhados no exercício de 2012, a evidenciar que os cancelamentos foram realizados para ajustes contábeis. Quanto ao IDEB, o crescimento do investimento per capita foi acompanhado de progressão dos resultados alcançados e atingido a meta projetada para o exercício. Acompanho a instrução dos autos e voto pela emissão de parecer desfavorável,
com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto e determinação de imediata expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 61. Em exame, embargos de declaração opostos por Wellington Ciro Almeida Leite, superintendente à época do DAE de Araraquara, em face da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrados pela BM Araçatuba Construções Limitada. Em preliminar, recursos tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a decisão não se ressente das omissões apontadas e, não se prestando aos embargos de declaração, a repreciação do mérito, voto pela sua rejeição. Em discussão, votação aprovada. Item 62. Trata de recurso ordinário interposto por Antônio Márcio Ragni de Castro Leite, ex-prefeito de Ilha Cumprida, em face da decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 9 agentes comunitários de saúde e 1 médico realizadas no exercício de 2008, aplicando-lhe a multa de 200 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, considerando o caráter emergencial inerente ao exercício da função médica, que houve apenas uma admissão temporária para o setor e que o período de contratação foi de pouco mais de 6 meses e que, apesar da natureza subjetiva da escolha, houve prévia seleção, entendo que o ato de admissão do médico Dr. João Teste Filho pode excepcionalmente ser registrado. Com relação, entretanto, às contratações de agentes comunitários de saúde, não comprovou o recorrente a existência de surto endêmico capaz de legitimar os atos. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de ser julgada regular a contratação do médico em questão e o cancelamento da multa aplicada diante do reduzido número de contratações questionadas no caso. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 63, 64 e 71. 63, 64 e 71. 71. Conjunto. O item 63 versa sobre recurso ordinário interposto por Antônio Márcio Siqueira, ex-prefeito de Aparecida, em face da decisão que julgou irregulares, contratação por tempo determinado, realizados no exercício de 2009 e aplicou-lhe a multa de 200 UFESPs. O item 64 trata de recurso ordinário formulado pela Prefeitura Municipal de Votorantim contra a decisão que julgou irregulares 315 contratações por tempo determinado e aplicou multa ao responsável de 150 UFESPs. E o item 71 diz respeito a recurso ordinário interposto pelo SAI de Guarulhos contra a decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e o termo aditivo celebrados com o consórcio Ecibra Acton para elaboração de estudos relativos a licenciamento do plano diretor do município. Relatórios individualizados, já disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, portanto, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 65 a 67. Ok. O item 65 a 67 versam sobre recurso ordinário interposto por Valdir de Felício, ex-prefeito de Pitangueiras, contra a decisão que julgou irregulares convite e tomada de preço realizados pela para aquisição de produtos hortifruticangeiros, bem como os respectivos contratos e termos aditivos, aplicando-lhe a multa de 500 UFESPs.
Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se revelem aptas a alterar o juízo de irregularidade, julgo diante do valor das contratações, que alcança aproximadamente R$ 305 mil, que o valor da multa deva ser reduzido. Voto assim pelo provimento parcial do apelo, tão somente para o fim de ser reduzida a multa aplicada para 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. 68, 69. 60, relato em conjunto os itens 68 a 70. Para o qual há pedido de sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra. Os itens 68 a 70 cuida de recursos ordinários formulados por Gilberto César Barbetti, ex-prefeito de Morro Agudo, em face da decisão que julgou irregulares contratos firmados com a Mitra Diocesana de Barretos, com a Comunidade Cristã de Morro Agudo e com a Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, tendo por objeto empréstimo gratuito de imóvel e permuta de terreno para instalação de sede e templos religiosos. Passo a palavra ao Doutor Rafael Baldo tem a palavra para a sustentação. Obrigado, doutor relator. Antes de iniciar a sustentação oral, gostaria de parabenizá-lo pela coerência observada nos itens pautados. Verifico que toda a orientação jurisprudencial consagrada no controle a priori, realizado em sede de exame prévio digital, tem sido transposto para agora o controle externo a posteriori realizado. Muitos apontamentos que se costumam realizar em exame prévio digital, levando à procedência das representações com a necessidade de alteração dos certames, infelizmente muitas vezes não são transpostos para quando da realização do controle a posteriori e são infelizmente reputados como meras formalidades. A exemplo da visita técnica, da questão do atestado, do CAT. Então é por isso que eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela coerência exercida nos controles a priori e a posteriori. Adentrando agora especificamente na sustentação oral, verifica-se que o recurso ordinário ele incide sobre contratos firmados com a municipalidade visando ao empréstimo de imóveis à prefeitura municipal e a permuta de terreno, todos para a construção ou utilização nesses terrenos de igrejas. O Ministério, como já consagrado na instrução probatória, tem-se aqui uma nítida violação ao artigo 19, inciso 1º da Carta Magna, que consagra o Estado laico. O Ministério Público realiza sustentação oral, porque aqui foi realizado uma racionalização, então ele se manifesta, por certo, pela desprovimento, não provimento do recurso, por ser o Brasil um Estado laico. Também não seria o caso de se adotar o argumento adotado pela origem, de que ele teria procedido à anulação ou revogação dos respectivos contratos com base na súmula 473, e que ele não teria que arcar com nenhuma indenização, mas tão somente o pagamento de edificações nos imóveis. Vale dizer, além de ter, não só celebrou indevidamente contratos que violam o artigo 19, inciso 1º da Constituição, mas ele ainda vai ter que desembolsar verba pública para custear esse ato decorrente da má gestão da autoridade. Então, é por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento da tutela recursal. Obrigado. Palavra ao senhor relator. Agradeço e cumprimento a manifestação do procurador, doutor Rafael. E, em preliminar, o recurso é tempestivo. Eu voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece em preliminar, conhecido. E, no mérito, as razões, além da questão do Estado laico, embora aqui o prefeito tenha sido ecumênico, né, fazendo acordo com diversas religiões, mas, no mérito, as razões apresentadas não afastam os fundamentos da decisão recorrida e voto, portanto, pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora, conselheiro Valdenir Polizelli. O item 72 e 73, em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 72 trata de licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Campinas com a Aviação Princesa do Oeste Limitada para transporte de alunos. O item 73
Trata de aditamento a contrato firmado pela Prefeitura de Barueri com o DP Limitada para a execução de obras e serviços para alargamento de avenida. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, sem prejuízo das recomendações constantes do item 73. Em discussão, votação aprovada. Item 74. Em exame, licitação e atas de registro de preços celebradas pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém com a empresa Portal Limitada, objetivando o fornecimento de medicamentos e material hospitalar para consumo no pronto-socorro, atenção especializada e unidades da rede de saúde. A TJ e sua chefia pela irregularidade da matéria. As alegações da defesa afastaram apenas parte das irregularidades detectadas. Remanesce falha grave e que não pode ser desculpada por representar ofensa ao princípio da economicidade, qual seja, a Prefeitura não logrou demonstrar a compatibilidade dos preços pagos com os correntes no mercado. Nada trouxe que pudesse comprovar que o orçamento estimativo partiu de cotações efetivamente promovidas junto ao mercado. As meras alegações de que consultas foram feitas junto a empresas do ramo não satisfaz. Além disso, entre os valores propostos e os negociados ao final da fase de lance, registrou-se uma diferença significativa de descontos em torno de 50%, ratificando a dúvida sobre a legitimidade do orçamento que norteou a disputa. Ante essas considerações, julgo irregulares a licitação, o contrato e as atas de registro de preços, e ilegais os atos determinativos das respectivas despesas. Decorridos os prazos legais, encaminho os autos ao setor de fiscalização competente para que providencie a instrução da matéria relativa ao lote 1. É como voto, Excelência. Em discussão, votação aprovada. Item 75. Em exame, pregão presencial, ata de registro de preços e notas de empenho, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Guarujá e a Multitec do Brasil Comércio e Serviços de Informática Limitada, objetivando a aquisição, suporte, instalação e garantia de funcionamento de equipamento da informática. A matéria abrigada nesses autos é irregular, vez que comprometida pela apuração de vícios desde a fase interna do certame, no procedimento licitatório, e também na efetivação dos ajustes decorrentes da ata de registro de preço. Houve significativa divergência entre a cotação de preços informada na peça de defesa e aquela documentada nos autos. Mesmo após nova fixação de prazo e nova intervenção da origem desses autos, nada foi apresentado a esclarecimentos a respeito. E tal desencontro, aliado ao apontamento de que não houve a formulação de um orçamento básico, revela a existência de um cenário de afronta às determinações legais, bem como lança severas dúvidas sobre a efetiva economicidade dos valores registrados em ata. Para agravar, o procedimento licitatório restou viciado por cláusulas que efetivamente restringiram o ingresso na competição, o que ficou comprovado ante a participação de apenas 2 licitantes em segmentos de mercado com um universo bem mais significativo de fornecedores. Como visto, tal restrição se fez presente a partir das cláusulas que estabeleceram para a fase de qualificação técnica a apresentação por todas as licitantes de documentos que, na verdade, deveriam ser cobrados tão somente da licitação vencedora. Prosseguindo, foram apresentadas notas de empenhos que contemplaram objetos que não se relacionam com a ata de registro de preços, além de indicar aquisições que não se submeteram ao princípio da licitação. A compra de itens que não estavam pactuados na ata de registro corresponde a grave afronta ao princípio da moralidade administrativa. Outro aspecto que merece atenção foi a dispensa irregular da formalização do termo de contrato. Ante o exposto, acolho o parecer da SDG e voto pela irregularidade do pregão presencial, da ata de registro de preço e das notas de empenho, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, e proponho a aplicação de multa ao senhor Farid Said Madi, prefeito municipal à época e responsável pela homologação do procedimento licitatório em valor equivalente a 200 UFESP. Em discussão, votação aprovada. Item 76. Licitação, contrato e termo aditivo celebrados pela Prefeitura Municipal de Sumaré com a empresa Agreg Construção e Soluções Ambientais Limitada, objetivando a alocação de máquinas, caminhões e equipamentos. A TJ e chefia pela regularidade. Opinou o DMPC pela irregularidade. A origem conseguiu demonstrar a pertinência da escolha do critério de julgamento pelo menor preço global,
tendo em vista a estrutura operacional necessária para o controle da execução dos serviços, sem que isso implicasse prejuízo ao erário. O preço também mostrou-se compatível com os parâmetros praticados no mercado. As ordens de serviço correspondem às notas fiscais que discriminam individualmente as máquinas e a quantidade de horas utilizadas em cada medição, e restou demonstrada a legitimação da cotação dos caminhões. Percebe-se também que não foi somente a situação de calamidade pública decorrente das chuvas torrenciais que caíram sobre a região que motivou a contratação do objeto. De acordo com a justificativa, a locação dos equipamentos se prestou também a atender aos serviços de limpeza e conservação das vias e logradouros públicos, não dispondo a municipalidade de veículos suficientes ao atendimento dessa demanda. Ante o exposto, na companhia da ATJ e sua chefia, julgo regulares a licitação, o contrato, o termo aditivo e legais os atos decorrentes das respectivas despesas, com recomendação. Em discussão, votação aprovada. O item 77, em exame e prestação de contas do exercício 2008, decorrente de convênio celebrado na Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca, FEAC, e a Franca Futebol Clube, tendo por objeto a organização, fomentação e participação em campeonatos de basquetebol masculinos e femininos para todas as faixas etárias, com a finalidade de incentivar a modalidade esportiva como meio de formação e educação da pessoa humana. Foi constatada a ausência de controle por parte da administração, uma vez que alguns cheques utilizados para pagamento de despesas apresentadas na prestação de contas eram, na verdade, nominais a outras pessoas ou a própria entidade descontada diretamente na boca do caixa. Essa falha foi reconhecida pela beneficiária, que firmou o termo de confissão de dívida no importe de R$ 144.500, pacto que foi posteriormente aditado com a inclusão de novos valores. A esse montante, a fiscalização ainda acresceu R$ 5.000 referente a cheques da mesma natureza. Essa impropriedade já havia sido detectada quando, no exame da prestação de contas tratadas no TC 2141-00609, decorrente de outro convênio firmado pela FEAC. Na sessão de 6 de maio de 2014, da Igreja Segunda Câmara, foi preferido o voto pela irregularidade da matéria. Nessa ocasião, o eminente conselheiro Sidney Stanislau Beraldo requereu vista dos autos. Reafirma o voto o voto sustentado anteriormente e passa a palavra ao ilustre conselheiro. Eu acompanho o voto do relator. Ok. Em discussão, encerrada a discussão e votação aprovada. Em conjunto, itens 78 e 79. A instrução é unânime pela regularidade. O item 78 trata de prestação de contas do exercício 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Duartina e a Santa Casa de Misericórdia de Duartina para a manutenção da entidade durante o exercício 2012. O item 79 trata da prestação de contas do exercício 2012, decorrente de contrato de gestão celebrado pela Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba e a Associação Incubadora Tecnológica de Empresas de Sorocaba, para apoio à criação e o desenvolvimento da empresa de base tecnológica. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados. Em discussão, votação aprovada. Itens 80 e 81, solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Itens 82 a 84 em conjunto. Item 82, contas prestadas pela Câmara Municipal de Itajubi. 83, contas da Câmara Municipal de Brejo Alegre. E 84, contas da Câmara Municipal de Jalgariúna, todas referentes ao exercício 2012. A TJ, chefia e MPC manifestaram pela regularidade. As falhas registradas na instrução processual não são suficientes para a desaprovação das presentes contas, podendo ser remetidos ao campo das recomendações, diante das características formais de que se revestem e da justificativa apresentada pelos interessados. As prescrições constitucionais e legais que regem a matéria foram atendidas. Posto isto, voto pela regularidade das contas em questão. Em discussão, votação aprovada. O item 85, solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok, regimental. O item 86, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cabralha Paulista contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado levados a efeito do exercício 2010. A assessoria técnica, chefia e Ministério Público de Contas opinam pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.
Recurso interposto em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as admissões foram precedidas de processo seletivo de provas, atendida, pois, a deliberação TCA 15.248/2604 do plenário desse egrégio Tribunal de Contas. Noto, além disto, que foi realizado um concurso público no exercício de 2011 para preenchimento de vagas em diversos cargos, inclusive desses aqui mencionados. Os atos de admissão foram analisados pelo TC 942/00212 e devidamente registrados. Portanto, entendo que a falha que culminou pela irregularidade da matéria foi sanada pelos atos subsequentes procedidos pela Prefeitura Municipal. Por outro lado, no que diz respeito aos agentes comunitários de saúde, a Lei nº 11.350 não permite a contratação desses profissionais em caráter temporário, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, e isso não foi comprovado. Observa, ademais, que o município contava com 5 cargos de agentes de saúde de provimento efetivo, dos quais apenas 2 estavam providos. Portanto, levando em conta a realização do processo seletivo, concluo, votando pelo provimento parcial do recurso, propondo o registro dos ratos de admissão de auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar de serviços gerais, professores. Quanto aos agentes comunitários de saúde, propõe que se mantenha a decisão que negou o registro dos atos, porque não foi devidamente observada a lei que rege a matéria. Em discussão, votação aprovada. O item seguinte, 87, é o pedido de sustentação oral. O item 87. Em exame, recurso ordinário interposto pelo senhor Paulo Roberto do Prado, ex-prefeito municipal de São José do Barreiro, contra a decisão que julgou irregulares a licitação promovida por aquela prefeitura e o contrato firmado com o Instituto Gondwana, visando a prestação de serviços técnico-profissionais de assessoria urbanística para a elaboração do plano diretor do município. Foi garantido ao Ministério Público de Contas o direito de vista aos autos, que o exerceu nos termos do ato número 6/2014. É o relatório. Doutor Rafael Baldo, tem a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo substituto de conselheiro, doutor Valdenir Antônio Polizelli. A intervenção ministerial impõe-se no caso em virtude da racionalização procedida no feito. E, ao fazê-lo, manifesta-se pelo não provimento da tutela recursal, porquanto a contratação de serviços do gênero, no caso, para a elaboração de estudos concernentes ao plano diretor do município, requer, sim, a elaboração de prévia pesquisa de preço. E, apesar da alegação da origem de que não precisaria de nenhum tipo de pesquisa prévia, como se a administração pública pudesse contratar sem nenhum parâmetro apto a preceder a contratação. Então, é por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento. Muito obrigado. Torna a palavra, senhor relator. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. Primeiramente, agradeço e cumprimento as palavras do doutor Rafael. Relatório e votos já disponibilizados. No mérito, as alegações do recorrente não foram capazes de reverter o juízo de irregularidade sobre a matéria. A questão principal é quanto à falta de pesquisa de preços, como salientou o doutor Rafael. A ausência de pesquisa de preços ou qualquer outro critério para demonstrar a compatibilidade dos valores praticados com os de mercado ou a economicidade da contratação não foi afastada pelo recorrente. Por outro lado, quanto à multa aplicada, propõe-se a redução de 200 para 160 UFESP, em razão da exclusão das razões de decidir da obtenção de somente uma proposta. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, somente para reduzir o valor da multa aplicada para 160 UFESP e excluir das razões de decidir a questão referente à existência de somente uma proposta efetiva. Em discussão, votação aprovada. O item 88, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, por Carlos Rignic Júnior, prefeito municipal à época, e por Gimacom Construções e Comércios Limitada, contra a decisão que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato entre os recorrentes para a execução de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Tereza Ramos. SDG manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos recursos. Em preliminar, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o pleito dos recorrentes não possui condições de obter provimento. Como apontada na decisão de primeiro grau, o laudo de fiscalização havia registrado significativas discrepâncias
existentes entre os valores orçados e os contratados e os praticados no mercado dentro da amostra de itens selecionados pelo órgão de instrução. Tal quadro, somado à baixa competitividade do certame e a também a ausência de um orçamento básico efetivamente comprovasse a idoneidade das fontes utilizadas na composição do valor total do negócio celebrado, tornava necessário que os recorrentes demonstrassem, por uma memória de cálculo, que a utilização de uma determinada fonte de pesquisa idônea levava aos valores pactuados do ajuste, e isso não ocorreu nos autos. Outro aspecto que restou incontroverso, o fato de que o aviso do edital foi publicado tão somente no Diário Oficial do Estado, o que configura o descumprimento da obrigatoriedade da publicação em jornal diário de grande circulação no Estado. E não há como se relevar tal descumprimento, neste caso concreto, vez que o certame não registrou nível relevante de competitividade. Ante o exposto, acolho o pronunciamento da SDG e voto pelo não provimento dos recursos ordinários, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. É como voto. Em discussão. Votação. Aprovado o voto do relator. Encerrada a nossa pauta, consulta do Dr. Rafael Baldi sobre eventual interesse processual alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência. Muito obrigado. Ok, está encerrada a sessão. Boa tarde.